Se nós chegarmos observando um pianista com total domínio da técnica de tocar piano, e ficarmos olhando como ele dedilha todas as teclas e como a música sai com vida própria, a primeira impressão que nós temos é de que naquela virtuosidade está uma simplicidade, porque aquele pianista não faz careta, não tem enrijecimento muscular, ele não sofre para fazer algo tão belo e tão bem feito. Pelo contrário, ele muitas vezes fecha os olhos e se deleita com tudo o que ele está executando. E nós, en passant, dizemos, que coisa simples é tocar piano. E aí chegamos em casa, pegamos um teclado e vamos ver como é simples tocar piano. E qual não é a decepção que a gente não consegue tocar muitas vezes sequer um parabéns a você. No meio espírita, nós fazemos muito isso. Achamos tudo simples e simplificamos mais ainda, sem preservar o que de fato é essencial. Vamos ver na codificação que alguns conceitos que temos ouvido em relação a um único assunto que se chama passe ou magnetismo, como o simples não tem sido muito fiel ao que Allan Kardec e os codificadores nos posicionaram. Em O Livro dos Espíritos, na questão 33, a seguinte proposta para os espíritos: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? A resposta dos espíritos: sim, e isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Uma resposta bem ampla para um assunto igualmente amplo. Allan Kardec percebe com a sua sagacidade que a expressão tudo está em tudo tinha um significado mais profundo. E ele quis se fazer entender. Então, ele dá a sua opinião, que é a seguinte: este princípio, qual é o princípio? Tudo está em tudo, explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que constituem dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Disse que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento. O que se segue é que a mais inofensiva substância torna... Eu não estou vendo, acho que vocês vão ler, tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do hidrogênio. Perdão, muito obrigado. Nada como trabalhar com gente atenta e inteligente. Até aí a resposta está vaga, a não ser aquele começo, quando Allan Kardec coloca que conhecedor de todos os magnetizadores, portanto, quem era magnetizador já tinha um conhecimento prévio da questão da fluidificação das águas, mas ele adiciona aí 3 palavrinhas mágicas: pela ação da vontade. Aqui nós temos o primeiro problema com a nossa simplificação no meio espírita. A nossa simplificação espírita é: basta que você tenha boa vontade. E a gente acha até que ter boa vontade é muita coisa, e eu digo que não é. Porque a boa vontade é um mecanismo que dá partida a algo, mas precisa que mais alguma coisa seja movimentada. Por exemplo, a boa vontade fez com que todas essas cadeiras que estão vazias estivessem vazias. Porque a boa vontade dessas pessoas está com elas ali fora ainda, ou levou-as para ir resolver outro problema lá fora. As cadeiras que estão ocupadas são as cadeiras das pessoas que tiveram vontade. Porque a boa vontade, a chuva impede, a família impede, a mãe atrapalha, o marido perturba, o vizinho tira a gente do roteiro, tudo nos atrapalha. A boa vontade, ela é fenomenal para nos atrapalhar. Agora, quando a gente tem vontade,
a gente faz qualquer coisa. Isso é uma diferença capital que parece, no primeiro momento, é uma coisa muito simples. Não, meus irmãos, vamos ter boa vontade. Boa vontade não constrói um edifício. Quem constrói um edifício é a vontade. Eu vou construir um edifício, eu vou construir uma obra, eu vou realizar um semestre. Se não tiver vontade, se ficar na boa vontade, a gente consegue no máximo fazer 2 reuniões. Na terceira já não tem mais ninguém. Porque quem movimenta é a vontade. Mas Jacó, você está extrapolando, porque numa resposta dessa, numa única consideração dessa, você está falando da vontade com tanta ênfase. Vamos para frente. Vamos ver quantas vezes essa palavrinha vai aparecer. Allan Kardec, continuando na mesma citação, a citação está longa, porque eu não gostaria que ninguém dissesse que eu tirei uma frase pinçada para tirar uma conclusão. Então, a transcrição é integral. Quem quiser depois pode conferir. Transformação análoga à mudança da água, se pode produzir por meio da ação magnética, portanto, do magnetismo, dirigida pela vontade. Aqui fica complexa a questão, porque é uma ação magnética que é dirigida por quem? Por uma ação chamada vontade. Então, é a vontade que dirige uma ação magnética. Então não é aquela coisa de, olha, você chega e se posiciona na frente de alguém e pede a Deus que proteja. Talvez tenha muita vontade, se você estiver fazendo até uma oração com muita fé. Fé e vontade são sinônimos. Só que a nossa fé ainda é uma fé muito em cima de ídolos, muito em cima de imagens que a gente não apalpa. E aí, portanto, a nossa vontade vai no mesmo nível. A transformação magnética, ela se dá por uma direção, e portanto objetiva, de uma ação que é da vontade.